Primeiramente, oi, meu nome é Lua e eu sempre fui uma criança muito tímida, bem quieta mesmo. Nunca foi fácil pra mim fazer amigos, nem naquela época, e acaba que eu preferia ficar só em casa, no meu quartinho. Então, meus melhores amigos mesmo eram ursinhos de pelúcia. Esse aqui me acompanha desde que eu tinha 4 anos e eu amo muito ele, ele é meu favorito, com certeza. Ele era e ainda é o meu conforto. E é justamente pela minha vivência que eu sei a importância de ursinhos para o desenvolvimento. Eles são objetos de transição, quase que como uma âncora emocional para crianças. E alguns deles nunca deixam nossas vidas. Então, hoje o assunto é sobre ursinhos de pelúcia. Ou uma marca específica deles. Você provavelmente já viu esses bichinhos pelo TikTok ou pelo Instagram. Esses são Plushie Dreadfuls. Plushie Dreadfuls foi fundada por American McGee e sua esposa, Yenny Zhang, em 2015. Vocês talvez conheçam o American McGee pelo trabalho dele como simplesmente o criador do jogo Alice e a sequência Alice Madness Return. Ele trabalhava na EA na época desses jogos, inclusive foi ela que acusou a ideia de um terceiro jogo, e eu nunca vou conseguir perdoar eles por isso. Enfim, o McGee sempre foi muito aberto sobre os traumas dele. Ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático complexo e queria falar mais sobre isso. Então, ele e a esposa dele, que é uma designer, decidiram que era isso que eles iam abordar com suas pelúcias. No próprio site deles tem escrito: Na Plush Dreadfuls, acreditamos que as coisas invisíveis são tão reais quanto as que mostramos ao mundo. Problemas de saúde mental, neurodivergências, doenças crônicas e coisas que nos fazem únicos que podem passar despercebidas, mas merecem reconhecimento, compreensão e cuidado. Nossos bichinhos de pelúcia são mais do que criaturas macias, são reflexos de experiências reais e símbolos de resiliência. Claro que eles não têm ursinhos só sobre isso, eles têm também a coleção de ursinhos do orgulho LGBTQ+, coleção de astrologia e a coleção de frutinhas. Eu pessoalmente não tenho nenhum, até porque sairia meio caro importar um desses pra cá. Mas eu adoraria muito que tivesse um de hipoglicemia. Esse sim eu ia comprar com certeza. Atualmente só tem o ursinho da diabetes, mas eu acredito que com as votações do Crowd Design, em algum momento um ursinho hipoglicêmico vai surgir. Also, by the way, o Crowd Design é um sistema de votações que eles fazem casualmente para que os fãs possam ajudar a desenhar um novo design para um novo ursinho. Às vezes, ursinhos já existentes ganham um rework também, como o ursinho do transtorno do espectro autista. Plush Dreadfuls também é conhecido pelas suas ações de caridade, já que, de acordo com o site, todo mês eles doam uma quantia de seus ganhos para instituições como Higgy Bears, uma companhia que faz ursinhos que usam coletes ortopédicos para crianças com escoliose, e o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude. Falando sobre essas colaborações deles, eu tenho duas controvérsias para falar sobre elas. Em 2021, Plush Dreadfuls colaborou com a A-Wood, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda a levar terapia e cuidado médico para crianças neurodivergentes de baixa renda. Eles criaram o coelhinho Hope, e 10% dos ganhos na compra de um vão para a A-Wood. Daí tu deve estar pensando, mas Lua, isso tudo parece muito legal, cadê o problema? Então, o problema começou quando descobriram que a Fundação A-Wood aplicava terapia TAC, ou terapia de análise comportamental, como um de seus tratamentos oferecidos. Só que esse tipo de terapia é mal visto por autistas adultos, já que visa ensinar as crianças a mascarar o autismo para se encaixar, quase como se fosse algo para se ter vergonha. Crianças são ensinadas a ignorar coisas que as deixam desconfortáveis em prol da vivência em sociedade, que no futuro pode resultar em adultos sem autoconfiança e medo de se expressar em meio à sua divergência. E os consumidores da Plush Dreadfuls já avisaram quão problemática a terapia é, mas o American McGee respondeu de uma forma meio ríspida e não profissional, dizendo que a companhia foi fundada por pessoas autistas. Está dizendo que elas estão abusando de si mesmas? Ou talvez você só não saiba do que está falando? E esse jeito dele de responder com certa ironia é um hábito, o que não é nem um pouco bom para os negócios, eu diria. E no final eles só cortaram laços com a Fundação A-Wood 2 anos depois de muitas pessoas já terem avisado ele da problemática. Outra controvérsia grande na trajetória de Plush Dreadfuls foi a colaboração com Spores Network, uma empresa de software, para lançar NFTs de coelhinhos góticos e da ansiedade. O que eu não acho que eu preciso falar mais, né? São NFTs. E ele ter cedido o ursinho da ansiedade, algo bem real, para ser usado como token, é, na minha opinião, super desrespeitoso.
Plush Dreadfuls também tem hábitos ruins quanto ao serviço ao consumidor, e se tu frequenta algum Reddit sobre bichinhos de pelúcia, tu provavelmente já sabe disso, já que muitas pessoas postam sobre a qualidade de algumas pelúcias e até reclamam sobre não conseguirem reembolsos. E esses coelhinhos são US$ 45, que já é uns R$ 200 pelo que eu vi hoje. Mas as opções de reembolso são de até US$ 15, ao menos que a pelúcia esteja realmente destruída e inutilizável. Além do time de marketing deles terem umas ideias meio rudes em certas circunstâncias, tipo quando eles fizeram esse e-mail aqui em meio a essa guerra política de tarifas. Eles acharam de bom tom botar medo dizendo que as pelúcias são fabricadas na China e eles seriam impactados, e que agora seria uma boa hora para estocar para revender depois, completando com a frase: ser proativo pode reduzir muito a ansiedade, o que eu achei novamente bem idiota da parte deles. A maioria, se não todos os seus consumidores sofrem de algum transtorno mental, e usar a ansiedade desse jeito para influenciar as pessoas a comprarem os produtos soa bem interesseiro e egoísta para mim. Tem pessoas que realmente, por causa de transtornos, acabam fazendo compras impulsivas que se arrependem depois e que realmente afetam muito a vida financeira delas. Então, isso só serviria de impulso. E eu acho que para uma marca feita inteiramente em volta disso, deveria saber melhor do que só soltar uma dessas numa propaganda. Tem também alguns problemas com certos designs deles, como o ursinho do Toque, que tinha manchinhas na pele, uma máscara e um cérebro removível. Muitas pessoas acharam que isso era uma generalização do transtorno obsessivo compulsivo e seus traços, e que não representava bem a condição. Mas vale lembrar que é impossível representar todo mundo, porque transtornos mentais como esses são espectros e algumas pessoas passam por experiências que outras não. Inclusive, a pessoa que fez o design do ursinho do toque é uma pessoa com toque. A pessoa só fez baseado nos próprios sintomas e tá tudo bem, porque depois eles fizeram uma segunda versão que eu acho que abrangeu melhor. Teve o ursinho bipolar, que muita gente achou meio hipócrita da parte deles falarem na descrição que não acreditam que bipolaridade seja só 880, mas então o design é literalmente isso, um meio a meio de feliz e triste. Olha que, se tu for olhar a parte do crowd design, tem um bichinho particular chamado coelhinho da fadiga adrenal, que é um termo usado para descrever uns sintomas que podem ocorrer em pessoas que sofrem de estresse prolongado. Só que não é realmente um transtorno ou doença, é mais pseudociência, não é um diagnóstico médico reconhecido. Então, muitas pessoas não acham que ele deveria existir em meio a tantas outras condições que são sim reais e merecem reconhecimento. Atualmente, o American McD renunciou ao posto dele como CEO da Plush Dreadfuls, deixando a esposa dele para cuidar da marca. Nas redes sociais dele, que agora são privadas, ele deixa explícito que ele não representa mais a companhia Plush Dreadfuls e nem o jogo Alice. E eu acho que isso foi pelo bem da marca, sabe? Já que com todo esse histórico dele de ser uma mula com os outros e parcerias duvidosas, a marca estava ganhando uma reputação meio paia. Mas esse foi o vídeo. Me digam o que vocês acham dessas controvérsias todas. Se vocês já conheciam ou queriam desses ursinhos. Eu vou dizer que eu gostaria muito de um desses, talvez até de alguma marca brasileira. E eu acho importante até ter esse tipo de representação, porque faz a gente lembrar que essas nossas divergências no final do dia são partes da gente, partes inevitáveis que merecem cuidado e atenção, assim como coelhinhos. Eu não quero ver e não quero que vejam minhas diferenças como monstros. Eu quero vê-los assim, como bichinhos bonitinhos que oferecem conforto. E talvez uma criança com qualquer uma dessas condições se sentisse melhor por causa de um desses. Então, que mal faz ter pelúcia sobre esses tópicos?